Ótima noite. Declaro aberta a 4ª audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Saúde, o secretário Alexandre Vargas. Pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a diretora do SUAS, Isabel Pastorelli Teixeira. Pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário Paulo José Rodrigues Felício. Pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a secretária Magali Neves Rodrigues. Pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário adjunto Luiz Guilherme Pérez e o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito da Silva Machado. Registramos a presença do presidente desta casa, vereador Alberto Barreto, e registramos também a presença de João Salles, chefe de gabinete do vereador Serginho, e também do secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social, Luiz Lobato dos Santos. Obrigada pela presença. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 pelo secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito Machado. Os secretários de cada pasta estarão à disposição para os questionamentos posteriores. Conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário, que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras, e encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início, então, às apresentações, convido o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito Machado, para a apresentação. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora vereadora professora Elisa, vereador Alberto Barreto, excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara Municipal, sempre nos prestigiando com a sua presença, as suas intervenções sempre precisas, público que nos assiste pela TV Câmara Taubaté, muito boa noite. Vamos dar início, então, à audiência pública para tratar do projeto de lei número 85 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Vamos começar aqui fazendo uma explanação sobre o que é a lei de diretrizes orçamentárias. O nosso instrumento orçamentário público é composto de 3 peças orçamentárias: o PPA, de duração de 4 anos, e a LDO e a LOA, de duração de 1 ano, num ciclo de 4 anos. Nós estamos encerrando o ciclo orçamentário agora com a apresentação da LDO e em agosto com a apresentação da Lei Orçamentária Anual. A LDO ela tem uma importância significativa nesse arcabouço legal orçamentário brasileiro, porque o PPA, ele contempla
as despesas obrigatórias de caráter continuado e os investimentos para os 4 anos do governo. E a LOA, a LDO, ela vai fazer as estimativas das políticas públicas para aquele ano, as prioridades das políticas públicas para o ano vigente. E a LOA, ela autoriza o governo, o Poder Executivo, a efetuar seus gastos, né? Então, a LDO está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição, e é o elo de ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. A LDO é composto aqui pela parte legal, tá? Que tem 15 capítulos e 35 artigos. E ela tem a importância que ela determina como será executado o orçamento. Ela trata das metas fiscais, dos riscos fiscais, da reserva de contingência, do equilíbrio das contas públicas, da programação financeira, cronograma de desembolso, da frustração da receita e limitação de empenhos, das despesas com pessoal, dos novos projetos, do controle de custos, das transferências de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a parte legal, ela dá todo o embasamento para que o orçamento seja executado lá na frente. E quem quiser mais detalhes, poderá acessar o site da Câmara Municipal e acessar o projeto de lei número 85 de 2024, que vocês terão todas as informações. Esse projeto de lei, além da parte legal, ele também tem os seus anexos de metas fiscais. E nós vamos tratar agora, né, nós começaremos a falar sobre os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos começar com a receita. Vou pedir para o pessoal que está nos assessorando aqui. Receitas estimadas de 2025. Ela é estimada em 1.630 bilhões de reais. Receita tributária, 541 milhões, 33%. Receita patrimonial, 30 milhões 460, 1,87. Receita de capital, que são os investimentos, 22 milhões 424, 1,38. Receita de serviços, 10 milhões 915, 0,67%. Receita de contribuição, 15.220, 0,93%. Transferências correntes, 1 bilhão e 91 milhões. Aqui é o Fundo de Participação no Município, ICMS, IPVA, etc. Tem uma dedução de 112 milhões aí, que é referente à contribuição que a Prefeitura faz ao Fundeb. De cada imposto que é transferido pelo governo federal e pelo governo estadual, 20% é retido para a formação do Fundeb. Então tem que fazer essa dedução para não dar duplicidade. As despesas por categoria e por grupo de natureza de despesas. Nós temos aqui esses 1.630 bilhões de reais, eles estão divididos da seguinte forma: por grupo de natureza de despesa. Pessoal, 737 milhões, 45%. Juros e encargos à dívida, 8 milhões 565, 0,52%. Outras despesas correntes, 763 milhões, 46,84%. Essas outras despesas correntes engloba todos os insumos de saúde, de educação, de segurança pública, de assistência social, gasolina, aluguel de veículos, aluguel de prédio, enfim, a manutenção da máquina pública para a consecução das políticas ao encargo de cada secretaria. Investimentos, 20 milhões 250. Inversões financeiras, 6 milhões 609. A amortização da dívida, depois eu vou detalhar o que está dentro dessa amortização da dívida, 93 milhões. E reserva de contingência, 200 milhões.
Também tem aqui mais um quadro aqui que é de extrema importância na LDO, que é o quadro onde a gente pode apurar o resultado primário. O que é o resultado primário? É a diferença entre as receitas primárias, que são as receitas livres de juros, encargos, né, e das despesas primárias, livres de juros e encargos da dívida também, que dá o resultado primário. Perceba-se que em 2022, o resultado primário foi negativo em 137 milhões, em 2023 em 81 milhões, e em 2024 positivo, tem um superávit primário previsto de 89 milhões de reais, e em 2025 de 75 milhões de reais. Os resultados, o déficit do primário apurado em 2022 e 2023 deve-se ao fato de que, quando o governo Saud assumiu em 1º de janeiro de 2021, nós tínhamos uma dívida de curto prazo na ordem de 532 milhões de reais. Só de restos a pagar processados eram 236 milhões de reais. Então, você tem a sua peça orçamentária previsto para aquele ano e tal, e de repente chega um caminhão basculante e descarrega uma dívida de curto prazo de 532 milhões de reais. Como é que você vai fazer? Então, você tem que eleger prioridades e tal, e o trabalho foi muito árduo no primeiro, segundo e terceiro ano. O ano passado ainda teve a queda de arrecadação, perdemos 70 milhões de reais com fundo de participação do município e ICMS, né? Mas mesmo assim, conseguiu-se fazer com que fosse aplicado muito mais em políticas públicas do que no período, no ciclo orçamentário passado. Só para ter uma ideia, na saúde, né, o ciclo orçamentário de 2017 a 2020 teve um investimento total de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 2021 a 2024, 1 bilhão 731 milhões de reais. Quer dizer, ou seja, mais 631 milhões de reais foram investidos, estão previstos para ser investidos nesse ciclo orçamentário que está se fechando agora no PPA 2022-2025. Ou seja, na saúde foram 57% a mais. No CEDIS, Secretaria de Desenvolvimento Social, foram 134 milhões de 2017 a 2020 e o ciclo de 2021-2024, 177 milhões, ou seja, mais 43 milhões de investimento em ação social, que significa 32%. Segurança Pública, foi em 2019 e 2020, foram investidos 45 milhões. De 2021 a 2024, está previsto 127 milhões, ou seja, 178% a mais. A Secretaria de Mobilidade Urbana, 2017 a 2020, no ciclo orçamentário, 90 milhões e 867 milhões. 2021 a 2024, 131 milhões e 490, mais 45%. O SEMABEA, Secretaria de Meio Ambiente, em 2017 a 2020, só nesses 4 anos, 7 milhões e 294. 2021 a 2024, 27 milhões de reais, mais que triplicou, um investimento de mais 20 milhões, 273% a mais. Então, podemos dizer, né, que esse ciclo orçamentário, ele ocorreu num período de pandemia e com o governo recebendo uma dívida espantosa na ordem de 236 milhões de reais a pagar processados, restos a pagar não processados, 189 milhões de reais, e uma dívida total de curto prazo de 532 milhões de reais. Então, podemos dizer que nós estamos concluindo esse ciclo de maneira virtuosa, com muito esforço, muito trabalho, com uma administração equilibrada, e a gente está conseguindo esses resultados. Aí, eu só voltar aqui um pouco na questão do PPA, porque como que
elaborado o PPA. Quando um candidato a prefeito registra a sua candidatura, ele tem que registrar também a sua proposta de governo. E a proposta vencedora é que vai, digamos assim, direcionar suas ações para a construção do PPA. E no PPA 2022-2025, as diretrizes norteadoras da execução dos programas de ações das políticas públicas foram: 1. Implantação da política de desenvolvimento econômico, competitividade e geração de emprego e renda. 2. Desenvolvimento agropecuário e rural. 3. Inovação tecnológica e melhoria de qualidade dos serviços administrativos e no atendimento aos cidadãos. 4. Implantação de políticas de desenvolvimento humano e social através da melhoria constante de programas, ações e projetos, especialmente das áreas de assistência e proteção social, saúde, educação, esporte, cultura, lazer e segurança pública. 5. Melhoria contínua no desenvolvimento, controle urbano e ambiental, saneamento básico e sustentabilidade ambiental. 6. Prioridade no ajuste fiscal, que é isso que aconteceu, que nós estamos terminando esse ciclo orçamentário de maneira muito positiva, porque foi investido muito no ajuste fiscal. Gestão com o Estado e a União, para melhorar o atendimento à saúde e modernização organizativa e valorização dos funcionários municipais. Temos aqui a vereadora professora Elisa, que é testemunha que esse governo teve a coragem que outros governos passados não teve, desde 1997, na edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que era previsto o plano de carreira para o professor, todo mundo passou batido, o governo Saldi teve a coragem e a determinação de, junto com os professores, junto com a rede pública de ensino, construir o plano de carreira que foi aprovado por essa casa e hoje é uma realidade. E estava dentro do PPA, dentro do plano de governo e dentro do PPA. Então, podemos dizer que esse ciclo foi bastante virtuoso. Então, agora, feitas essas considerações iniciais, nós vamos falar sobre os programas de política públicas de cada secretaria, suas ações e suas metas. Vamos começar hoje pela Secretaria de Saúde. Tem um valor estimado, a Secretaria de Saúde, de 473 milhões de reais para a LDO de 2025. Programa 1006, assistência farmacêutica. Programa Ação 2307, atendimento ao acesso a medicamentos essenciais, 21.898.000. Programa 1009, gestão do sistema de saúde. Ação 2039, gestão dos serviços administrativos, 17.997.000. Despesas de capital, 100.000. Metafísica, 83 unidades atendidas. 2040, funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e Controle Social, 31.000. Metafísica de conselhos, 1. Sentenças judiciais, 75.000. Metafísica não se aplica. Adiantamento de despesas, 72.000. Programa 1010, atenção primária à saúde. Ações 2001, atendimento em clínicas básicas, 91.634.000. Metafísica, procedimentos clínicos, 983.667. Ações de promoção e prevenção de saúde, 31.932.000. Metafísica, procedimentos para promoção e prevenção de unidades de saúde, 528.672 procedimentos. 1002, construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. Despesa corrente 0, despesa de capital 2.701. Metros quadrados construídos 2. Sentenças judiciais 11.000. Metafísica não se aplica. Programa 1011, atenção especializada ambulatorial e hospitalar. Ação 2305, funcionamento das unidades especializadas de saúde, 283.773.000.
Metafísica, unidade de funcionamento, 25 unidades. Sentenças judiciais, 161 mil. Programa 1012, vigilância em saúde. Ações e metas. Funcionamento do FUBEM. Metafísica, unidade de funcionamento, 6. FUBEM é Fundo de Manutenção de Proteção e Bem-Estar Animal, criado pela Lei 4917 de 2014. Então, despesas correntes do FUBEM, 6. Despesas de capital, 3. Funcionamento das unidades de vigilância em saúde, 22.597.000. Unidades em funcionamento, 5. Adiantamento de despesas, 2. Agora... Só antes de começar a Secretaria de Desenvolvimento, secretário, eu queria registrar aqui a presença do vereador Serginho e também do subtenente José Carlos Antunes, que é gestor da Defesa Civil de Taubaté. Obrigada pela presença. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, estimativa de 50 milhões de reais na LDO. Programa 4001, Atenção à Criança e ao Adolescente. Ação 2128, Apoio a entidades para atendimento à criança e adolescente. Despesas correntes, 241 mil. Programa 4002, Fortalecendo a Cidadania. Ação 2122, Atendimento na Proteção Social Básica, 6.792.000. Metafísica de atendimento realizados, 15.575. Atendimento na Proteção Social Especial de média e alta complexidade, 23.370. Metafísica, 8.960. Ação 2153. Apoio a órgão de defesa e controle social, 675 mil. Metafísica mantidas, 8. Ação 2125. Gestão de benefícios, 8.827. Metafísica, 50.400 atendimentos. Gestão municipal do programa Bolsa Família, 1.600.000. Programa 2121, Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, 1.657.000. Metafísica do serviço a ser mantido, unidades, 8. Adiantamento de despesas, 5. Secretaria, continuando aqui, Programa 4004, Atenção ao Idoso. Ação 2139, Apoio a entidades de atendimento ao idoso, 1.000. Metafísica, 1. Programa 4005, Atenção à Pessoa com Deficiência. Ação 2146, Apoio a entidades de atendimento a pessoas com deficiência. Despesas correntes, 1. Programa 4007, Gestão Administrativa da CEDIS. Ação 2152, Manutenção do Serviço Administrativo da Assistência Social, 5.374. Despesa, 5.374. Despesas de capital, 41. Metafísica, unidades de serviços mantidos, 7. Manutenção dos conselhos tutelares, 2.325.000. Despesa de capital e investimento, 1. Metafísica das unidades de serviços mantidas, 1. Adiantamento de despesas, 2.000. Ação, programa 4.010, manutenção do Fundo Social de Solidariedade, ações, ação 2130, atividade do Fundo Social de Solidariedade, 634.000, despesa de capital 46.000, ação desenvolvida, 9. Secretário, Agora, mais uma vez, antes de começar a próxima secretaria, gostaria de registrar também a presença da Cíntia Alckmin, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo. A Cíntia já estava aqui faz um tempo, eu acabei esquecendo, me desculpa. Obrigada pela presença. Secretaria de Segurança Pública, 46.846.000, a despesa estimada para LDO 2025. Programa 8002, Segurança Pública Municipal. Preservação da segurança, é uma ação só, 2279,
Preservação da Segurança Pública Municipal, 46.416.000. Como eu falei anteriormente, a Secretaria de Segurança Pública teve um incremento da ordem de 178% no atual governo. Então, é um governo que se preocupa e muito com a segurança pública, e isso está sendo levado para a LDO de 2025. Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, 6.925.000 estimado. Programa 6.006, Recursos Naturais, Ação 2225, Gestão Ambiental do Município, 3.819.000, Meta Física e Unidades Mantidas, 2. Gestão do Bem-Estar Animal, 3 milhões. Meta Física, 1. Fundemate, Fundo Municipal do Meio Ambiente, valor de despesa corrente, 100. Agora, Secretaria de Mobilidade Urbana, 30.883.000. Programa 5004, Sistema de Transporte Público de Passageiros. Ação 2346, subsídio à remuneração do serviço de transporte coletivo urbano. Despesas correntes, 7.500.000. Meta física de quilômetros, mês, 375.000 quilômetros, mês. Gestão do sistema de transporte público, 1.971.000. Meta física, serviços a serem mantidos, 2. Melhorias na infraestrutura do transporte público de passageiro. Despesa de capital, investimento, 1 milhão. Meta física, 70. Secretaria de Mobilidade Urbana, programa 8001, Sistema de Trânsito. Ação 0013, Constituição do FUNSET, contribuição ao FUNSET, multas aplicadas, as despesas de capital 583.000, um total de multas aplicadas 9.714. O Fundo Nacional de Segurança e Educação no Transporte, 5% das multas aplicadas é dirigido a esse fundo que é de caráter nacional. Programa 9002, Serviço da Dívida. Serviço da Dívida Interna, 106.000. Despesa de capital, 256.000. Amortização da dívida. Contratos a pagar, 1. Aqui é o CAF. Aqui encerramos, então, a nossa leitura a respeito dos programas e ações das secretarias. Retorno a palavra à presidente da mesa, a vereadora professora Elisa. Muito obrigada, secretário adjunto, Benedito Machado. Nós vamos passar os questionamentos dos vereadores e eu vou pedir ajuda aqui do cerimonial para ver se a gente tem alguma participação dos munícipes que estão nos acompanhando aqui na galeria. Não tivemos participação online. Vamos só verificar a questão dos... por isso que eu estou aguardando para ver se tem. Eu só esqueci de fazer a detalhação da dívida, se quiser. O secretário vai só fazer um detalhamento aqui, enquanto a gente aguarda se tivemos alguma inscrição. O secretário Benedito Machado. Há uma previsão na LDO de amortização da dívida em 2025 de 93.181.315,81 centavos. Ela está assim dividida. Dívida patronal de 22% ao IPMT, 6.429.000. Aporte para a amortização do passivo atuarial do IPMT, 2.615.000. Finisa, iluminação pública, contrato feito no governo passado, 3.725.000. CAF, Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana e Socioambiental, 51.700.000. Aqui dá mais de 50% do total da dívida, com o dólar a 5,17. Programa Protransporte, 150.000. Confissão da dívida com o CIMUB, 3.954. Confissão da dívida com a Eco Taubaté, um primeiro acordo, 11.301, mais um acordo com a Eco Taubaté de 6.596.000, e parcelamento de dívida com a Sabesp, 568.000, totalizando os 93 milhões de dívida.
Bom, nós não tivemos nenhuma inscrição aqui na galeria da Câmara, né? E também não tivemos nenhum questionamento pela internet. Eu vou passar, então, a palavra para os vereadores presentes. Sugiro aos representantes dos órgãos que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Então, para fazer as suas considerações, passo a palavra ao presidente desta casa, vereador Alberto Barreto. Obrigado, vereadora. Boa noite a todos que estão presentes, os secretários que acompanham a mesa, a população que nos assiste. Bom, eu vou fazer alguns questionamentos aqui, até simples e direto. Ali na Secretaria de Saúde, né, nós temos a ação 2305, funcionamento das unidades especializadas de saúde, aponta um total de 283 milhões, 25 unidades. Para ficar mais claro também para a própria população que nos assiste pela TV Câmara, quais são essas unidades, né, que fazem parte da unidades especializadas de saúde, tá? Depois, nós temos ali na questão da Secretaria de Meio Ambiente, né, e Bem-Estar Animal, a ação 2226, gestão do bem-estar animal, 3 milhões, o que seria especificamente essa ação, né? Depois, na mobilidade urbana, acho que aqui tem um pouquinho mais de questionamentos aí. A subsídio de remuneração do serviço de transporte por coletivo, são 7 milhões e meio, isso para uma quantidade qual a quantidade de passagens, né? O total aí, o custo desses 7 milhões e meio ano. Depois nós temos também ali a parte que fala da melhoria da infraestrutura do transporte público passageiro, está aqui R$1 milhão, se possível especificar o que é essas melhorias da infraestrutura. E nós temos também ali a gestão do sistema de trânsito, 19 milhões, né? Qualificação da sinalização viária. Também se puder especificar para a população exatamente o que significa essa qualificação de sinalização viária. Só para fazer um outro questionamento, vereadora, e finalizar aqui a minha fala, quando a gente fala aí a questão do orçamento, nós temos aí por lei, né, pela Constituição Federal, são 25% na educação e 15% da saúde, obrigatórios, né? Mas quando a gente acompanha aqui o orçamento público, a gente vê que os números são muito maiores, não é isso? Do que isso. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está investindo aí em torno de 29% do nosso orçamento com a saúde, né? O total deveria ser 244 milhões, mais ou menos, mas nós estamos aí 473 milhões, né? Praticamente aí o dobro do que a Constituição pede, é o que a cidade está investindo na saúde, e é importante porque a saúde é o que a população mais precisa e demanda mesmo, né? Agora, na questão da educação, que fala os 25%, nós estamos aí também com 32% de investimento, né, do nosso orçamento na educação, assim, um total de 519 milhões. E o que seria, se a gente fosse aplicar exatamente os nossos 25% da educação, nós estaríamos investindo aí 407 milhões de reais. Então, nós temos um total de 112 milhões a mais na educação. E aí que fica o meu questionamento, se talvez desses 112 milhões que estão passando a mais, a gente não poderia estar distribuindo para outras secretarias tão importantes que nós já discutimos aqui nas outras audiências públicas, questão a questão de obras da cidade, né, que a população tanto demanda. Então, talvez a gente tenha recursos em outras secretarias, que a gente poderia dar enxugadinha um pouquinho aqui, enxugar um pouquinho ali, e beneficiar outras secretarias, que é a principal demanda da população, né? Então, fica aqui o nosso questionamento em relação a essa questão, de que dá para a gente fazer um orçamento mais distributivo, assim, principalmente dentro das demandas da população. Como nós já falamos na última aqui, né, talvez os requerimentos dos vereadores durante ao longo do ano já sejam uma indicação para isso, né, da onde a gente pode tirar um pouquinho e colocar onde talvez sejam as principais demandas da população. Obrigado, presidente, são essas minhas considerações. Obrigada, vereador Alberto Barreto. Passa a palavra para o vereador Serginho. Enquanto o vereador Serginho ocupa a tribuna, acho que o vereador Alberto Barreto falou da questão da construção, ampliação e reforma das unidades de saúde. Será que foi isso que eu anotei aqui também? Que tem duas indicadas, né? São 2 milhões e 700. Se vocês já sabem se é a construção, se é a ampliação, né? E uma outra questão...
Não foi desse que você falou? Ah, da atenção especializada. Então fica o meu questionamento, se vocês tiverem. Eu sei que é diretrizes, né? Ainda não tem os locais, mas assim, se vocês já sabem se é construção, se é ampliação. E uma questão no de Secretaria de Inclusão Social, que eu acho que talvez foi só um equívoco de metafísica nos conselhos tutelares, né? Eu fiquei assim pensando, uai, tem um conselho só, eu acho que são 2, né? Então... Ah, tá bem. Depois, então, se puder só evidenciar isso, por favor. Vereador Serginho, por favor. Obrigado, vereadora Elisa. Pessoa que eu cumprimento todos os componentes da mesa de trabalho. Presidente, vereador Alberto, boa noite a todos. Telespectadores, internautas, munícipes que acompanham aqui esta audiência, a última, né? Para já preparar parecer, já ir para os finalmente. A gente passando o olho na legislação, na propositura, a gente vê muito conflito de informações, PPA, LDO, então depois a gente vai esmiuçar mais isso aqui no nosso parecer, juntamente com o voto, porque eu observando só uma aqui, né, na saúde, a LDO traz para a gente 91.634.000, o PPA traz 62.738.000 para o ano de 2025. Então, a gente percebe um aumento na despesa, só que a meta física a gente assusta, porque repetiu a de 2024 e no PPA tem aqui 1.131.000. Tá? A meta física. Então, o PPA ele não está conversando com a LDO. Então, a gente gostaria de entender o porquê disso, porque lá no PPA 2021 eu já faço uma projeção 2025. Aí eu repito 2024 para 2025. Tá? Então, precisa entender um pouco mais esses números, porque esse número é público, está aqui na nossa lei orçamentária. Então, é isso que nós precisamos entender. Despesa com o pessoal, quando a gente olha a gestão ali, a gente olha o PPA e a gente entende que houve, né, a reestruturação, a gente percebe o aumento da despesa. E quando a gente começa a olhar a LDO, a gente faz comparação com o PPA, todas as secretarias, quando a gente vê lá, Serginho, olha, eu me recordo como se fosse hoje, ao lado da minha mesa ali, nós precisamos contratar pessoas técnicas para estarem nas secretarias. E a gente olha o PPA, a gente olha a lei de diretriz orçamentária, a gente não vê um avanço nas políticas públicas. Então, é uma cópia da gestão anterior para essa atual gestão. A gente não vê uma ação nova, a gente não vê um programa novo e nós contratamos pessoas para comporem as secretarias. Então, eu fico assim, a gente fica muito triste, né? Quando a gente tem um aumento significativo na folha de pagamento, significativo mesmo, e aí você olha, é copia e cola das gestões anteriores. Não tem um programa novo, não tem uma ação nova, salvo as exceções das secretarias novas, que não tinha. Hoje nós temos secretarias, aí você vê um programa novo, você vê uma ação nova. E aí a gente começa a olhar assim, a gente começa a ficar muito preocupado. Porque depois lá na lei orçamentária, quando a gente vai começar a olhar o que vai ser realmente executado, o que será de novo que vai acontecer? Porque agora aqui uma diretriz, eu direciono então a nossa ação para o ano de 2025. E aí eu pego aqui na saúde e eu já vejo o mesmo resultado de 2024 em 2025. E aí a gente nem consegue observar, porque são muitos detalhezinhos. Você vai no PPA, pega o programa, pega a ação da LDO, você vê conflitos, né? Despesa de capital, hora aumenta, hora diminui, então fica difícil para a gente que está aqui, a gente acompanha. Agora imagine quem está lá em casa. Quando vocês trazem números aqui e alguém tiver, né, a condição de olhar o PPA, LDO e na próxima que vai chegar para nós, que é a lei orçamentária, elas não se falam, tá? Essas leis, elas acabam não conversando conosco. E quando a gente estuda, a gente observa lá, o PPA, ele é um retrato da LDO, a LDO dá todas as diretrizes para a lei orçamentária.
Isso está muito difícil para a gente. Mas, como nós temos que deliberar sobre isso, né, ter um parecer que nós vamos ter que estar preparando, eu fico muito preocupado, porque é final de gestão, para começo de uma próxima gestão, as nossas receitas, o Machado deixou aqui bem claro para nós na última audiência que nós tivemos aqui, eu participei, a sexta-feira tivemos aqui da Unital, Fundações, IPMT e Câmara. O Machado deixou isso muito claro para nós. Olha, a gente está começando a observar que a nossa receita tem uma tendência de aumento. Isso eu fico muito feliz em ouvir isso do Machado, da equipe técnica da Secretaria de Finanças, porque isso é um alento para a gente vai começar a observar. Secretaria de Meio Ambiente, qual que é o investimento dela? É muito baixo. É uma pasta que precisa muito de investimento, não tem. Secretaria de Saúde, a gente vê aqui, é um recurso muito bom. Nós, nas metas fiscais aqui, a gente já olha um percentual muito alto de despesa, mas o investimento na secretaria, ele é muito baixo, né? Secretaria de Finanças, a Secretaria de Segurança Pública do município, é uma pasta que é um clamor social. Nós precisamos ter mais segurança pública. Qual o investimento na Secretaria de Segurança Pública para o próximo ano, né? A gente observa, eu fiz uma continha ali, rapidinha ali, na semana passada, dá R$1 milhão. Aí eu coloquei a Secretaria de Obras. R$1 milhão é uma máquina, é a aquisição de uma máquina. Secretaria de Segurança Pública precisava de mais investimento e mais, Paulo, precisávamos de ter mais gente para que você possa fazer um trabalho bom na cidade toda. E a Secretaria de Segurança Pública, hoje, ela tem feito trabalho que deveria ser da Segurança Pública Estadual, da Polícia Militar, acaba que a Secretaria Municipal tem feito, e muito bem. Só que sem equipamentos, sem investimentos. Esperemos agora, então, a lei orçamentária para a gente poder destrinchar e olhar cada investimento, onde vai ser investido o recurso, né? Porque aqui fica difícil para a gente ver, né? Aí cada secretaria depois, então, vai se debruçar e mostrar para a gente. Secretaria de Meio Ambiente, eu vou investir em tecnologia. Opa, qual tecnologia? Aí vai vir esmiuçada para a gente na lei orçamentária. Mas os números que trazem aqui, quando a gente começa a fazer essa leitura, né, LDO e PPA, eu já fico um pouco assustado, porque a gente vê reduções, tá? Então eu fico muito assustado, principalmente a pasta da saúde, onde a gente vê aqui, eu não sei se foi um erro de digitação, que trouxe o mesmo número aqui para LDO de 2025, tá? Porque o PPA, ele traz mais de 1 milhão, tá? De metas, tá bem? Não tem questionamento não, a gente vai depois preparar o nosso voto, o nosso parecer, em cima de uma leitura mais detalhada de cada item aqui. Eu já tenho os estudos aqui, mas se a gente for trazer um por um aqui para a secretaria, a gente vai ficar aqui o resto da noite, tá? Porque é muita diferencinha que existe entre despesa, meta, despesa de capital, despesa corrente, tá? Então é muito detalhezinho. Se cada secretário tem que pegar o PPA para olhar, nem sei se tem o PPA. Os secretários têm o PPA em mãos para poder analisar? Tem, estão dizendo aí que tem, então isso é importante. Para poder fazer essa confrontação, para dar uma resposta para a gente, mas então a gente vai colocar isso aqui no nosso voto ou parecer. Presidente, obrigado. Vereador. Obrigada, vereador Serginho. Presidente. Pois não, presidente. Só fazer uma colocação aqui, que quando eu falei, por exemplo, a própria Secretaria de Assistência Social, né, ela tem 50 milhões no orçamento, mas, por exemplo, a questão do idoso, como eu falei que às vezes pode ter recurso da educação que poderia ir lá para cuidar dos nossos idosos, né, já que a nossa pirâmide etária está invertendo, né, assim, cada vez mais idosos e menos crianças, mas aí eu vi aqui que para atendimento do idoso, na ação 2139, isso, se não me engano, acho que tem R$1.000 só, né, se puder explicar para a gente quais são as ações com o idoso aí. Talvez acho que está na hora de começar a pensar o orçamento, pensando mais no idoso do que nas crianças, porque nós vamos precisar, daqui a pouco vai nós que estão chegando lá. Nessa questão que o presidente trouxe do idoso, da pessoa com deficiência, logo em seguida, né, a gente também tem
R$ 1.000 destinado, e eu acredito que esses dois órgãos tenham um recurso também estadual, né? Bom, nós não tivemos nenhum representante de conselhos, agora a gente passaria aos representantes dos conselhos. Neste momento eu declaro encerrado o recebimento dos questionamentos online. Aqui também nós não tivemos nenhuma inscrição. Agora então cada secretaria, né, disporá de até 10 minutos para responder aos questionamentos dos vereadores. Tem algum assessor que queira fazer algum questionamento? Então, vamos lá. Passo a palavra, quem vai começar? Para a secretária de Meio Ambiente, Magali. Boa noite aos presentes, vereadora Elisa, presidente dessa audiência, os vereadores presentes daqui também, que estão aqui presentes, presidente, vereador Serginho. Bom, na verdade foi só um questionamento do vereador Alberto. Esses 3 milhões na gestão do bem-estar animal é basicamente o contrato do Hospital Público Veterinário, tá? Mas, se me permitir, eu sei que o vereador vereador Serginho não fez nenhum questionamento, e eu agradeço também a luta por mais investimentos no meio ambiente, mas já queria sair em defesa aqui da gestão, né, como o Machado bem expôs, foi realmente um aumento significativo. Estava comentando, antes de começar a audiência, em 2021, quando eu cheguei na secretaria, nosso orçamento era de 1.800.000. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Era somente folha de pagamento e nada mais. E nós tínhamos uma emenda lá parlamentar de R$80 mil na época do vereador João Vidal, que havia deixado, e foi realmente com essa emenda que a gente conseguiu aí, né, ter um fôlego durante o ano de 2021, vez que estávamos trabalhando com o orçamento anterior, né? Então, realmente, dentro da possibilidade do município, foi investido mais. No entanto, vereador Serginho, eu só queria em defesa da secretaria, tá? Referente à contratação de técnicos, em defesa do município, mas da secretaria, nós tínhamos também, em 2021, somente 2 técnicos, né, que era uma bióloga e um engenheiro ambiental. Hoje nós temos 5 técnicos contratados através de concurso público. Então, nós temos mais um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo e um engenheiro florestal. Então, saímos de 2 para 5 técnicos, então aí um aumento de 150%, né? Então, realmente foi significativo. E não é por conta da reforma administrativa do bem-estar animal, não. Referentes são técnicos somente do meio ambiente. E foi uma secretaria que, além de técnicos, chamamos, né, outros tipos de profissionais de concurso público para poder engrossar, né, uma vez que dividimos aí em mais departamentos a própria secretaria. Então, com isso, eu acho que, embora, claro, a gente sempre queira mais investimentos, e a secretaria também vai buscar outros meios de recurso, como fez através do FEIDRO e continua fazendo, mas eu vejo que o aumento do número de funcionários, né, de técnicos, não deixa de ser um investimento do município na secretaria, né, porque você possibilita tanto a velocidade na análise de processo, como a possibilidade de mais funcionários para desenvolver projetos mesmo, né? Então, eu acredito que o aumento do número de funcionários também não deixa de ser um investimento para o município, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, secretária. A secretária trouxe aqui a questão de 1 milhão, né, lá em 2021, mas ainda assim, da LOA, né, de 2024, para as diretrizes de agora, a gente teve uma redução. Obrigada pela palavra. Uma redução de aproximadamente 21% no orçamento, né? Então, a gente ainda está tendo... e aí, quando o vereador Serginho traz da importância de um orçamento maior para essa área, dada a importância da secretaria, né? Tá um pouco... Não é contraditório, mas está numa contramão, né? Porque a gente tem aí uma redução significativa de mais ou menos 21%, né? Passo agora a palavra para o secretário adjunto de Mobilidade Urbana.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, pessoal que está aqui presente, os colegas de trabalho e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Agradecer aqui as perguntas do presidente Alberto Barreto, com relação às ações da Secretaria de Mobilidade Urbana. Hoje estou aqui representando o secretário Sargento Nilton, que não pôde comparecer, ele teve uma vistoria com o prefeito. Então, eu estou aqui representando, mas vou esclarecer todos os questionamentos que foram feitos. Primeiramente, com relação ao subsídio de 7,5 milhões, atualmente o sistema opera com uma média de 330 mil passageiros por mês, rodando aí em torno de 350 quilômetros por mês também. A gente tem uma variação sazonal em função dos meses, né? Quando tem férias escolares, existe uma redução, período de férias também de festas natalina e final de ano também há uma redução, então há uma variância durante os meses, né? Mas em média 330 mil passageiros por mês e em torno de 350 mil quilômetros percorridos por mês também. O valor previsto de 1 milhão na ação de melhorias de infraestrutura de transporte públicos, referente às manutenções dos abrigos de ônibus. Hoje existem na cidade, no total, 789 abrigos de ônibus, de concreto, metálicos, que a gente tem que promover as manutenções e também um recurso previsto aí para a implantação de novos abrigos. A gente tem uma demanda reprimida em torno de 300 abrigos de ônibus que a gente está fazendo planejamento através de uma ata de contratação para que a gente possa, conforme o recurso esteja disponibilizado financeiramente, a gente consiga fazer as aquisições e as implantações de novos abrigos. Com relação à ação relacionada à gestão do sistema de trânsito, está englobado nesse valor de 19.397.000. Custos referente ao Centro de Gerenciamento, o CGI, né? A gente faz esse partilhamento desse custo com a Secretaria de Segurança. E os investimentos em sinalização horizontal, vertical, semafórica, que são executadas por equipe própria e também por empresa terceirizada. Também as sinalizações provisórias, os cones, os supercones, os cavaletes, para que a gente possa sinalizar obras. Então, é esse montante referente a esses serviços que são implantados na cidade. Ultimamente, a gente tem adotado melhores tecnologias na área de sinalização horizontal, principalmente, sinalizações executadas a quente, né? São sinalizações mais caras, mas também mais duradouras. Então, a gente preferiu investir nesse tipo de tecnologia para que a gente possa executar as manutenções e ter um período maior aí, desses dispositivos que são implantados. Então, eram esses questionamentos e fico à disposição aí para outras perguntas. Obrigado. Passo agora a palavra para o secretário de Saúde. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa, Beto, Serginho, a todos aqui. Agradecer a oportunidade aqui, falar um pouquinho respondendo o que o Alberto Barreto perguntou. O que se engloba dentro das especialidades ambulatoriais hospitalares, tudo que não é das nossas unidades básicas. Então, a gente fala em hospital, UPAs, UBSs mais especialidades, CEDIC, Madre Cecília, que mais? CAPS, todas as unidades do CAPS, residências terapêuticas. Então, dentro desse valor, estão todas as unidades que não são os atendimentos básicos nossos. Então, atendimento de especialidades, cirurgias, tudo isso. Então, está dentro desse valor de 283 milhões. Os contratos das OS, todos estão dentro desse valor hoje. Tá? Quanto ao investimento, que a Elisa perguntou, são 2 unidades novas que a gente tem. Uma de um valor federal, que é da UBS mais São Gonçalo, e a segunda é de uma unidade de atendimento do Santa Luzia Rural, tá? Que estão contemplados para a construção dessas 2 unidades. Valores que a gente sempre passa e estoura na saúde quanto mais a gente gasta, parece que menos coisa a gente consegue fazer, né? É sempre insuficiente para a saúde. Foi um empenho sempre do prefeito da gente fazer sempre mais que desse melhor qualidade. Então, esse ano a gente teve muitos investimentos dentro das estruturas, né? Que a gente pôde participar de reformas, tudo isso. Então, a saúde sempre, parece que o dinheiro nunca dá para a gente satisfazer ao máximo.
Então, a gente sempre tenta agradar o máximo possível e dar o melhor atendimento a todos. Então, acho que dentro da saúde, é isso que a gente tem para falar hoje. Secretário, você primeiro? Desculpa. Sim, tá bem. Vou passar então a palavra para a nossa diretora, Isabel. Boa noite a todos, vereadores aqui presentes, colegas, secretários. Vamos começar, então, explanando um pouquinho da CEDIS, referente aos questionamentos e contribuições. Vereadora, o Conselho Tutelar, a metafísica, saiu comum porque no ano de 2021 teve a unificação num único espaço. Então, nós previmos a manutenção de um espaço, tá bom? De uma unidade. Isso vai ser corrigido, tá bom? Vamos adequar, 2, né? Hoje eles estão em locais separados, imóveis separados, então por isso ficou a metafísica de 1. Mas a manutenção é de 2, tá? Conselhos tutelares. Referente à questão do orçamento para idoso, é importante esclarecer que nós fizemos a política de assistência social, ela é uma política nacional, existe diretrizes, então nós fizemos adequações referente ao orçamento e essas adequações, elas seguem a nível nacional e estadual. Então, hoje, na política, toda a manutenção, ele é por blocos de financiamento. Então, a manutenção e a questão do idoso, da pessoa com deficiência, elas não estão distribuídas somente na ação e no programa da atenção ao idoso, que é 4004, e nem tão somente na 4005, que é a atenção à pessoa com deficiência. O que se trata esses dois programas e as ações? Eles se referem somente ao Fundo Municipal do Idoso, tá? E o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Esses valores são valores para nós criarmos essa ação, porque são fundos que são recentes dentro da Secretaria, então nós não temos históricos ainda de valores altos de arrecadação. Então, o Fundo da Pessoa com Deficiência não teve arrecadação, o que nós temos é emendas direcionadas aqui por essa casa, e o Fundo do Idoso, vamos ver esse ano como que vai ser essa arrecadação dentro do fundo, tá? Mas sim, a CEDIS investe com certeza, até porque faz parte do nosso escopo, nas ações para o idoso e na pessoa com deficiência. Para esmiuçar e esclarecer, nós temos hoje 2 centros de convivência do idoso, que a todo vapor atende aí os idosos na prevenção e na proteção social básica, tá? Nós temos na proteção especial o acolhimento para o idoso, hoje é mais de 2 milhões investidos para esse acolhimento. Nós temos nos 2 CREAs, que são centros de referência especializado de assistência social, o atendimento para idosos que estão em situação de risco social, negligência, entre outras demandas. Nós temos o Centro Dia do Idoso, que hoje atende durante o dia 40 idosos, tá? Ele também se mantém aí na ação da proteção especial. E nós temos, eu acho que eu falei tudo, na questão do idoso, da pessoa com deficiência. Então, diante disso, ele é esmiuçado dentro da proteção social básica e especial, esse atendimento direcionado, tá? A pessoa com deficiência e ao idoso. De tudo que se falou, eu acredito que foi isso que foi direcionado para a CEDIS, e eu acho que poderia falar aí só para contribuir com a questão do vereador Serginho. Nós não tivemos, não é questão de projetos novos, mas nós tivemos algumas ações aí ao longo de 4 anos, que são ações de políticas públicas, como implantação de mais um CRAS no município. Nós tivemos também a efetivação de uma piscina no Centro de Convivência do Idoso, ali do Parque Três Marias. Agora, recentemente, nós tivemos a expansão de 2 serviços de convivência para criança e adolescente, um no território ali da Água Quente e um no território ali da Santa Teresa, que nós vamos passar a atender mais crianças e adolescentes. Nós tivemos também algumas ações referente à antiga cesta básica para um cartão, que nós construímos com um programa municipal de transferência de renda básica, onde a família pode ir e comprar os insumos conforme a necessidade. Então, só para contribuir, é isso, me coloco à disposição. Obrigada, Isabel. Próximo, secretário de Segurança Pública. Obrigado. Boa noite, vereadora Elisa, presidente Alberto, vereador Serginho e todos os demais participantes. Eu agradeço a oportunidade, vereador Serginho, ter comentado a respeito de segurança pública. Eu acho que é uma pasta extremamente importante dentro do contexto da Prefeitura Municipal de Taubaté. Tentamos fazer o melhor trabalho possível, seguindo todas as orientações do Executivo e também dos nossos colegas enquanto
posso chamar de policiais, caminhamos a passos largos para uma municipalização da polícia, se Deus quiser, e Ele vai querer. E dentro disso, acredito que seria muito importante, pessoal, guardas municipais, treinamento. Disse no começo da minha gestão aqui, enquanto secretário, que eu ficaria extremamente feliz se no final, até quando o Executivo assim achar necessário minha presença aqui, que todos voltassem para casa. E assim eu quero fazer. Então, investimento em treinamento é primordial. Treinamento de pessoal, viaturas, armamento, centro de formação, por favor, nos ajudem. Centro de formação, estande de tiro é primordial para nós. Uniformes e projetos educacionais. Queremos que a população mais perto da polícia, mais perto. Temos que acabar com esse estigma de polícia e ladrão. A polícia tem que estar do lado do bem. Então, a gente precisa trazer projetos educacionais para dentro da nossa guarda. Então, o investimento de 48 milhões, eu gostaria que fosse o dobro, mas está ótimo. Eu acho que dá para a gente trabalhar com recurso público, trabalhar com dinheiro da população. Isso é de uma extrema responsabilidade, cruzar o olhar com a população para que ela tenha sensação e tenha a certeza que o dinheiro dela está sendo muito bem empregado. Assim nós vamos trabalhar. E não poderia deixar de fora a nossa Defesa Civil. Tivemos aí, nos últimos meses, a tristeza do Rio Grande do Sul. Então, precisamos de equipamentos melhores para a nossa Defesa Civil. Equipamentos de rádio, equipamento náutico, equipamento de combate a incêndio, uniformes, ou seja, um total de 2 milhões para um investimento futuro, eu acredito que seja pouco. Acho que precisamos trabalhar um pouco mais para aumentar isso. Então, por favor, nos ajudem nesse sentido. Eu acho que a gente precisa disso daí. Tá? As minhas considerações são essas. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. O vereador Serginho trouxe, né, essa questão da população, do quanto ela precisa se sentir segura, né? E apesar de o secretário falou que gostaria que fosse mais, né, o orçamento, mas aí considerando um pouquinho com a mesma consideração que eu fiz com relação à Secretaria de Meio Ambiente, a gente ainda conseguiu pelo menos ter um aumento aí de 11% mais ou menos no valor destinado para o ano que vem. Então, a gente vê um olhar também da gestão para a segurança pública, né? Eu vou passar a palavra para o Machado. O Machado começou aqui falando, né, das peças orçamentárias, do PPA, da LOA, da LDO, e o vereador Serginho trouxe essa questão, né? Nós três, eu, o vereador Alberto Barreto, o vereador Serginho, desde o primeiro ano de mandato, a gente acompanha muito, né, essas audiências públicas de peças orçamentárias e também do quadrimestre, né? Inclusive, quando o vereador Alberto Barreto trouxe 30% da educação, eu dei uma assustada, porque, se eu não me engano, o ano passado foi 26%, 1% a mais do que o exigido pela lei. Mas, considerando a LDO de 2025, a gente tem aí 30%, né, vereador? Passando um tanto significativo do mínimo exigido por lei. Então, vou passar... Oi? Então. Então, vou passar a palavra para o Machado, puder explanar um pouquinho também. E, como eu falei, o vereador Serginho trouxe essa questão do PPA, e foi super importante, vereador, porque eu me recordo de uma análise mais criteriosa comparando a LDO com o PPA, né? Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade ao longo do governo. As questões podem mudar, as diretrizes mudam, né? Mas não muda tanto, considerando um plano, um PPA que seja tão importante, construído em cima de um plano de governo, né? Então, passo a palavra para o Machado. Boa noite, Serginho. Sempre uma satisfação poder dialogar com Vossa Excelência. Sempre
muito assertivo, sempre preocupado com as questões orçamentárias, a vida toda, né, debruçado aí no orçamento e tal. E Vossa Excelência tem toda a razão. O equilíbrio orçamentário é fundamental. As peças têm que se conversar, sim. Embora, por exemplo, se você alterar, modificar a LDO, você considera modificado também o PPA e mesma coisa, se você alterar também a LOA, a lei orçamentária, considera-se alterado também as leis anteriores, porque o orçamento é dinâmico, né? A economia é dinâmica. E nós estamos vivendo, como Vossa Excelência disse na tribuna ali, nós estamos vivendo um ciclo virtuoso na nossa economia. Temos que ressaltar não só o esforço para manter o equilíbrio fiscal, mas também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo vem fazendo um trabalho fundamental para que a nossa economia passe a regir. O trabalho é louvável, o trabalho que a CEDINT está executando. E a gente pode ver pelos indicadores econômicos, isso projeta em números da economia. Nós temos, por exemplo, aqui, vou citar 3 indicadores aqui. O IPVA, no ciclo orçamentário de 2017 a 2020, foram arrecadados 177 milhões. 2021 para 2024, com a projeção até o final do ano, 263 milhões de reais. Ou seja, nós estamos arrecadando IPVA em 87 milhões a mais, 49% a mais. Então, isso significa que as pessoas estão comprando veículos novos porque o poder aquisitivo da população melhorou, tal, existe toda uma relação, né, de emprego. A prefeitura, ela é a maior fonte pagadora do município, corrigiu-se salários, então os salários dos funcionários não estão defasados, então isso também acaba puxando, né? O SSQN de 2017 a 2020 arrecadou 341 milhões. Agora nós estamos arrecadando 536 milhões. Um salto de quase 195 milhões de reais, quase 200 milhões a mais, 57%. O ITBI, que retrata o que o mercado imobiliário Taubaté aqueceu muito, né? Embora nós estejamos com a planta genérica de valores defasada desde 1998, né? 97, né? Desde 1997, o ITBI deu um salto de 56 milhões arrecadados em 2017 a 2020 para 101 milhões, ou seja, 45 milhões a mais, 81%. Então, isso mostra que a nossa economia está reagindo. Uma gestão fiscal mais sólida, né? Uma política de desenvolvimento econômico assim, bem compassada, bem estudada, bem planejada, a sociedade vem reagindo. Então, isso é um alento, sim. Agora, lógico que essas variações todas vai fazer com que haja mudança nas peças orçamentárias. A gente espera que isso reflita nos orçamentos futuros, porque isso gera uma reação em cadeia, né? Tem as diversas intersetorialidades que acontecem na economia quando ela está num ciclo positivo. Então, eu acho que, como mostra aqui, né, o resultado primário, que é um indicador extremamente positivo, né, isso é fruto de muito trabalho. Vossa Excelência sabe como que esse governo pegou a prefeitura, tá? Além de todas as dívidas de curto prazo, foi deixada também uma dívida monstruosa do CAF, tá? Que, né, foram contratados 60 milhões de dólares para a gente pagar 75 milhões de dólares, e repito, sem previsão de receita. O que a lei de responsabilidade fiscal determina? Que quando você vai contratar uma dívida nova, um aumento de despesa e tal, você tem que ter previsão, é o artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal. Você tem que ter previsão de receitas.
Você, antes até de contratar a despesa, você tem que ter certeza que você vai ter receita para pagar. E o CAF foi contratado, simplesmente foi contratada a despesa e foi jogada para o governo seguinte, que é o governo Saudi, 75 milhões para pagar sem previsão de receita, né? Então, esse tipo de gestão provoca um desequilíbrio fiscal que é danoso para a administração pública, porque você corre o risco de deixar pessoas sem atendimento na saúde, sem atendimento na educação, na assistência social, sem investimento em obras. O nosso investimento está baixo, porque tivemos que arcar com 530 milhões de reais de dívida de curto prazo para botar a casa em ordem. Agora, a casa está sendo, digamos assim, colocada em ordem. O ajuste fiscal está sendo feito, a economia está reagindo e temos que continuar nesse ciclo vicioso. Não podemos voltar num passado desastroso. Eu acho que daqui para frente é botar a casa em ordem. Tá? Machado, só para contribuir, o parcelamento ele foi feito em quantas parcelas? Do CAF? Do CAF, em 6 parcelas. Ela iniciou quando e termina quando? Em 2020, era para ser 2021, acabou vindo para 2022, termina em 2027. Então, boa parte dentro dessa gestão. Dentro então, teria dessa gestão. que 10 milhões de dólares por ano, dividido em 2 parcelas de 5 milhões, uma em junho e uma em dezembro. Foi pago uma parcela de 5 milhões de reais, deu 25 milhões, e depois não foi pago mais, porque o governo Saudi teve que fazer uma opção. Ou paga, ou investe na saúde, ou paga o CAF. Ou investe na educação, ou paga o CAF. Ou faz a folha de pagamento, ou paga o CAF. Por quê? Não tem a receita suficiente para isso. Agora, isso está sendo negociado, o prefeito está constantemente indo em Brasília, está sendo negociado com o próprio CAF e com a Secretaria do Tesouro Nacional a rolagem dessa dívida, juntar o que se deve e transformar isso aí em 12 parcelas, 18 parcelas, enfim, fazendo aquilo que seja plausível e que o município tenha condições de arcar com essa dívida, porque desse jeito aqui não tem condições. Como o senhor colocou, né, é um pagamento que compromete bastante os investimentos. Então, foi feito em um curto prazo, aí pegaria toda essa gestão, comprometendo realmente os investimentos nessa gestão, e o próximo gestor ficaria aí 2025, 26 e 27 para poder pagar. Então, foi um empréstimo aí que realmente compromete muito o nosso orçamento e principalmente os investimentos. Então, foi muito mal feito esse empréstimo. Vossa Excelência se lembra muito bem que em 2017 eu trabalhava nessa Casa de Leis, assessorava uma vereadora aqui, e nós cansamos de falar, inclusive, Vossa Excelência também. Muitos vereadores subiam naquela tribuna e falavam, é dinheiro barato, nós temos que pegar. Não era dinheiro barato. Era um contrato feito em dólar, sem nenhum controle, sem nenhum regramento de você impedir que essa dívida pudesse explodir. Foi assim, mas o rolo compressor passou aqui, agora está aqui, ó, entendeu? A gente aqui, ó, sentado lá naquela cadeira, quantos estudos nós fizemos, quantas vezes nós fomos até o financeiro da prefeitura pedir memória de cálculo, pedir impacto financeiro, e não nos dava, e tinha vereador aqui que se divertia achando que era dinheiro barato. O dinheiro barato está aqui, ó, 75 milhões de dólares para pagar. Se não me engano, quando foi feito o empréstimo, seriam parcelas de 12 milhões, mais ou menos, se fosse no dólar da época, né? Hoje são 30 milhões, é uma diferença grande de 12 para 30 milhões a parcela, né? Foi feito com o dólar a 2,95, né? 2,95, o dólar está 5,3 mais ou menos, entendeu? Então não tem dinheiro barato em dólar, né? Isso foi um grande equívoco a questão do CAF. Poderia ter sido feito, se fosse feito em parcelas mais, né, longas, um prazo, né, que coubesse, mas parece que foi feito de propósito para que o negócio caísse no colo do próximo gestor, entendeu?
Infelizmente, isso custa muito caro para o município, entendeu? A lei de responsabilidade fiscal, ela tem como base, né, o equilíbrio entre receitas e despesas. Então, mas o equilíbrio entre receita e despesa requer que o gestor tenha bom senso, entendeu? Quando não há bom senso, acontece isso aqui. Obrigado, vereadora. Imagina. Mais alguma colocação? Vereadores, ok. Secretários, alguma colocação? Não? Tudo bem? Chegamos, então, ao fim de mais uma audiência pública, da última, né, na verdade, da última audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Eu encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, dos munícipes que estão aqui presentes, e soma aos munícipes aqui presentes, os servidores também da prefeitura que estão aqui, os servidores da Defesa Civil que estão aí, do planejamento, da finanças, os servidores desta casa também, dos munícipes presentes que eu já falei, o pessoal da medicina também que está sempre aqui, né, acompanhando, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu ressalto a importância do acompanhamento da população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. No futuro nós teremos, então, as audiências da LOA, da Lei Orçamentária. Nós aguardamos todos para essas audiências que são muito importantes. Excelente noite.